Atos capítulo 12, é onde nós estamos neste livro tão impressionante. Hoje nós vamos ver duas histórias aqui bem interessantes e que a gente pode tirar algumas lições para as nossas vidas e para os nossos corações. Atos capítulo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, nós vamos ler o capítulo todo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Temos aqui então o segundo mártir da igreja. O primeiro foi Estevão e agora é Tiago. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então, 16 soldados estavam ali para assegurar a prisão de Pedro. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Observe essa expressão, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Essa expressão é uma expressão muito relevante para a nossa reflexão nesta manhã. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou esse anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram então perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quando ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam
das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu.
pode fazer nada, fique tranquilo. Nosso Deus está fazendo. Ele age no tempo dele. Ele age da maneira dele. Confia nele. Confia no cuidado do Senhor. Não chega atrasado. Não chega atrasado. Chega na hora certa. Mas o final da história eu e você sabemos. Pedro também foi mártir, mas foi fiel a Deus, amém? E o que importa nessa vida é isso. O que importa para mim e para você, e aí é o final da mensagem, é que ele foi fiel. Não importa se Deus deu a bênção, se Deus não deu a bênção, se Deus deu a cura, se Deus não deu a cura. O que importa é que nós confiamos no Deus, que Ele é poderoso para intervir, que nós podemos buscar a Ele, que Ele age no tempo dEle, e que nós sabemos que o melhor é viver com Ele. Que a nossa fé esteja em Deus, que a nossa confiança esteja no Senhor, a cada dia mais, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor neste momento, vamos falar com o Senhor nessa hora, e descansar no Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor, e descansa a sua vida no Senhor. Assim, Deus, que nós sejamos, ó Deus, essa igreja que ora intensamente. Que nós, ó Deus, não sejamos o povo, ó Deus, que por causa das dificuldades perdem a fé, que deixam ser conduzidos pela incredulidade. Não permita, Senhor, que o nosso coração e a nossa fé venha a oscilar, Senhor, mas ao contrário, que a nossa vida esteja em Ti, e que o nosso coração esteja no Senhor, e que o nosso viver seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece cada coração que ouviu essa mensagem e está meditando nessas palavras. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. E eu sei, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente é capaz de pensar. Por isso, ó Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.